Olá, doutora Andreia, muito obrigada por ter aceitado dar aqui a entrevista à Magafone. Eu começava já assim por lhe perguntar o que é isto da síndrome do intestino irritável. Obrigada pelo convite. Acho que é um tema bastante relevante. Antes de explicar a síndrome do intestino irritável, explicar-lhe porque é que é relevante. A síndrome do intestino irritável é uma doença bastante prevalente. Pensa-se que 10% na comunidade, portanto, em Portugal, pensa-se que 1 milhão de portugueses têm a síndrome do intestino irritável, que são números bastante impressionantes, na verdade. Há poucas doenças que atingem estes valores. Para além disso, as pessoas que têm síndrome do intestino irritável são pessoas bastante sintomáticas e condiciona realmente a qualidade de vida das pessoas, a sua capacidade de trabalhar, de ter vida social. Para nós médicos, só para lhe dar uma ideia, gastroenterologistas, pensa-se que mais de 50% das nossas consultas, e estou a falar sobretudo das consultas, obviamente, mais fora do hospital, que são procuradas pelos doentes, são sem dúvida por causa da síndrome do intestino irritável. Portanto, para além de ser muito prevalente, ocupa muito tempo das nossas consultas e ocupa muitos recursos dos cuidados de saúde. A síndrome do intestino irritável é uma doença que existe, que se caracteriza normalmente pela presença de vários sintomas, sobretudo dor abdominal, e depois alternância naquela que são a frequência e a consistência das fezes. Muitas vezes são doentes que têm, para além da dor abdominal, diarreia, ou obstipação, ou alternância de diarreia ou obstipação, que são os principais tipos de síndrome do intestino irritável, não é? São com predomínio de diarreia, predomínio da obstipação, ou então alternância dos dois. Existe um outro tipo em que existe sobretudo dor abdominal e não existe tanta alteração da consistência e da frequência, alteração da frequência das fezes. É uma doença muito incompreendida, muitas vezes, são doentes muito difíceis de manejar, porque o que caracteriza esta doença, para além de haver estas queixas, que são as mais típicas, muitas vezes os exames que são realizados para tentar perceber o que se passa dão normais. São normais, a colonoscopia é normal, o estudo que é feito nas análises ao sangue é normal, portanto, os doentes vêm-se com estes sintomas, que são muitas vezes incapacitantes, procuram muitas vezes muitos médicos e depois todos os exames que fazem dão normal. E muitas vezes os doentes chegam à consulta, sobretudo se já passaram por vários médicos, com a sensação de que estão a inventar as queixas, que são incompreendidos, que há alguma falta de empatia. Aliás, os estudos mostram isto, estes doentes, e quando são estudos que falam e em que foram feitos questionários a estas pessoas, estes doentes, mostram que estes doentes muitas vezes sentem que são incompreendidos, que são pouco ouvidos, que há pouca empatia, e isso tem muito a ver com a própria doença, porque é uma doença que, como eu expliquei, que existe, que é real, que tem queixas, mas que depois não existe um único teste, não é? Um único exame que faça aquele diagnóstico, é um conjunto de coisas, e se calhar vamos debater isso, falar isso mais daqui a pouco, mas a doença é mesmo assim, portanto, há coisas que a caracterizam, depois um conjunto de coisas que nós temos de eliminar, que possam estar a causar estes sintomas e que têm outras causas, não é? Essa incompreensão se calhar também explica um bocado a percepção errada que as pessoas têm, que isto não é uma doença grave e que é é semelhante à doença celíaca por causa dos alguns sintomas serem ali parecidos. As pessoas realmente não têm noção lá está, de que diminui a qualidade de vida das pessoas que a têm. Sim, eu acho que isso tem muito a ver também com a própria doença. A doença é uma doença benigna no sentido em que não há um risco acrescido nos doentes com a síndrome do intestino irritável de virem a desenvolver cancro ou terem uma doença mais incapacitante e, portanto, por ser assim também, isso é algumas vezes desvalorizado, mas a doença existe, tem queixas e posso lhe dizer que pode ser muito debilitante para a vida dos doentes. Por exemplo, há doentes que se queixam muito de terem diarreia, sobretudo diarreia com urgência, que é aquela sensação que acontece muitas vezes nos doentes com a síndrome de intestino irritável, que é aquela necessidade, quando têm de ir à casa de banho, têm de ir logo a correr. E se não forem a correr, pode acontecer alguma coisa. E nós vemos muitos doentes assim na prática clínica, como devem imaginar, para alguém que é muito ativo profissionalmente, ter este tipo de situação em que tem diarreia e quando tem a necessidade de ir, tem de ir a correr e tem pouco tempo para o fazer,
pode ser limitativo que as pessoas desempenhem bem o seu trabalho, que queiram sair de casa até num contexto social, e nós vemos isso muito nas consultas. Há pessoas que se limitam muito a saída de casa, às vezes porque podem ter esta situação e depois, o que é obviamente também muito difícil para elas de manejar. E, portanto, há realmente sintomas que podem ser muito limitativos. Em termos de causas, ainda não se sabe, ainda não se conseguiu apurar ao certo o que é que provoca a síndrome do intestino irritável. Pronto, e essa é uma questão também muito importante. A verdade é que, como lhe expliquei, a síndrome do intestino irritável não se sabe exatamente qual é a causa. O que se sabe, e tentamos explicar isso também aos doentes na consulta, é muito importante para que os doentes percebam depois também algumas coisas que podem fazer para melhorar algumas das suas queixas. E é verdade que pode haver algumas coisas que o próprio doente pode melhorar no seu estilo de vida, que pode ajudar a melhorar. E o que se sabe é que os doentes com a síndrome de intestino irritável parecem ter alterações na motilidade intestinal, na forma como o seu intestino se move, que são intestinos normalmente mais sensíveis, existe uma hipersensibilidade intestinal e, portanto, aquilo em que alguém que não tem intestino irritável não desencadearia dor, nestes doentes o limiar é mais baixo e, portanto, determinados estímulos desencadeiam dor ou diarreia mais facilmente. Portanto, esta hipersensibilidade intestinal pode existir, estas alterações da motilidade. Sabe-se que pode existir alterações da flora intestinal, aquilo que hoje muito se fala do microbioma, alguma disbiose também. E sabe-se muito também que há uma associação desta doença com a ansiedade e o stress. E isso é uma coisa que é importante e às vezes isso também ajuda que estas pessoas sejam mais incompreendidas, porque tudo isso de alguma forma é também associado a alterações mentais ou alterações psicológicas, e a verdade é que, sem dúvida, o stress e a ansiedade podem levar a alterações do trânsito intestinal, às cólicas, e isso está associado, e eu digo sempre, muitas vezes, digo isso aos meus doentes na consulta, e nós na gastro vemos muitos doentes assim, que se a pessoa está a passar por um período de ansiedade ou de stress, normalmente as pessoas queixam-se de dores no estômago, vão mais vezes à casa de banho. Portanto, nós sabemos que há essa ligação. Eu explico sempre, ninguém quando está ansioso, ou porque vai ter um exame, ou porque mudou de trabalho, ou porque se parou, porque perdeu alguém na família, coisas que todos nós podemos passar, não vêm queixar-se do joelho ou do ombro. As pessoas normalmente, não é? Quando estão mais ansiosas e sobretudo na época de exames, vão mais vezes à casa de banho e têm mais queixas. Portanto, há esta ligação entre o cérebro e o intestino, que se fala também muito hoje, esta interação cérebro-intestino. E isso tem um papel aqui. Mas isso não significa que as pessoas inventem as suas queixas. Elas existem, podem obviamente ser exacerbadas por contextos de ansiedade e stress e na prática serão muitas vezes. Portanto, é tudo isto que eu estava a tentar explicar. Não existe uma causa conhecida, mas existe um conjunto de coisas que nós sabemos. Em algumas pessoas a própria dieta, sabemos que a síndrome de intestino irritável está também muito associada, ou pode estar associada a algumas intolerâncias alimentares, como é o caso da lactose, por exemplo, como é o caso de alguns alimentos com frutose. Portanto, há aqui algumas coisas, não é, que podem, por exemplo, levar a mais distensão abdominal, mais diarreia. Portanto, há aqui também esta parte da dieta e, portanto, há aqui muitas coisas que jogam para que as pessoas possam ter queixas, para que em alguns momentos tenham queixas e outras não tenham. Nós sabemos que isso também acontece e que na síndrome de intestino irritável há períodos de acalmia em que as pessoas estão bem e que depois vai haver períodos em que as pessoas não vão estar tão bem. E é isso que acontece normalmente nesta situação. Essa componente emocional que falou, relacionada também e associada ao desconhecimento que ainda existe sobre a doença, levou a que no início, quando ela surgiu, se pensasse que era uma doença apenas psicossomática, não é? Que não tinha componente física. Portanto, as emoções, a forma como as emoções também afetam o intestino, é a prova, não é? A síndrome de intestino irritável é a prova que tem aqui uma componente também forte. Sem dúvida, sem dúvida. E isso é verdade, há uma componente em todos nós, não é? Como já falei, nesta coisa tão interessante da ligação entre o cérebro e o intestino, não é? Que realmente aquilo que o nosso bem-estar psicológico tem um impacto na nossa saúde. Isso faz todo o sentido, não é? E eu acho que isso, como te explicou,
ajuda a perceber melhor as coisas, mas também causa mais estigma e mais dificuldade em certas situações em perceber a coisa, a doença, sobretudo associado também àquilo que já falámos, de a maior parte dos exames, quando são feitos para despistar outras causas, serem normais. E, portanto, acaba por não haver, muitas vezes, neste caso, uma colonoscopia ou uma análise ao sangue que alguém possa mostrar e dizer, realmente se mostrou que tenho aqui, que perceberam que eu tinha isto e que isso pode explicar as minhas queixas. Mas nesta doença, o que é expectável é que estejam normais, é expectável que as análises venham normais, é expectável que a colonoscopia esteja normal, é expectável que quando se faz um estudo para a doença celíaca ou para a doença inflamatória crónica do intestino, que são doenças que podem mimetizar a síndrome do intestino irritável, que elas venham negativas. Portanto, por um lado queremos, e eu explico isso aos doentes, é importante ter uma consulta com mais tempo quando recebemos estes doentes, a primeira e a segunda consulta, é importante fazer um diagnóstico correto, e que isso passa por ter queixas que parecem esta doença e, por outro lado, excluir outras que parecem esta doença, mas não serão. E, portanto, isso faz parte também. E ainda bem que estava a falar neste componente, Daniel, que estava a falar neste componente psicológico, estou-me a lembrar que estamos a passar ainda por uma pandemia do Covid, e a verdade é que há alguma evidência e os estudos têm mostrado que durante esta pandemia do Covid, os doentes com síndrome de intestino irritável tiveram mais queixas e que as pessoas com intestino irritável acabaram por piorar ou manifestar mais queixas de dor abdominal, distensão abdominal, diarreia e obstipação. Isso tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com, obviamente, um período de ansiedade e stress que a pandemia trouxe acrescido. Tem a ver também com o próprio distanciamento social, não é? Tem a ver, muitas vezes, até com a menos acessibilidade aos cuidados de saúde e, em determinadas situações, até com alguma disponibilidade de compras de alimentos, algumas coisas que a dieta pode ter mudado. Portanto, isso também é interessante percebermos, não é? Que todo este contexto pode, obviamente, neste tipo de doenças, piorar as queixas e trazer ainda alterações acrescidas. Em termos de tratamento, não há uma cura, não é? Não há um medicamento milagroso que se toma e ficamos sem a síndrome do intestino irritável. Portanto, há aqui um tratamento também muito ao nível da alimentação, não é? É uma das grandes bases. Sim, só para te explicar, normalmente a abordagem deve ser uma abordagem que eu acho sequencial. Eu acho que primeiro que tudo, acho que isto é importante deixar claro na entrevista, que há algumas coisas que nunca serão síndrome de intestino irritável. Quando eu recebo um doente com estas queixas na consulta, o meu primeiro pensamento é se aquilo que a pessoa que está à minha frente me está a dizer tem ou não algum sinal de alarme. Portanto, coisas que eu sei que nunca serão síndrome de intestino irritável. Isto é importante passar esta mensagem. Alguém que vem com anemia, alguém que vem com sangue nas fezes, alguém que perdeu muito peso, a diarreia quando acontece durante a noite e a pessoa tem de se levantar da cama para ir à casa de banho porque está com diarreia, nunca serão síndrome de intestino irritável, são sinais de alarme e que requerem um estudo específico com colonoscopia, com análises, com um estudo mais dirigido, porque são sinais de alarme. Portanto, sobretudo também coisas que surgem de novo em pessoas com mais de 45 anos, uma história familiar pesada de cancro. Portanto, isto para mim, na nossa cabeça, está presente logo na consulta, quando ouvimos a pessoa falar. Depois, como eu lhe disse, se não existe nada disso e as queixas são muito sugestivas da síndrome de intestino irritável, as tais que já falámos, que são as mais típicas, é muito importante excluir outras coisas que se parecem com isso, mas que não são, como eu já falei, a doença celíaca, a doença inflamatória crónica do intestino. Ok? Vamos presumir que tudo isso foi feito e que normalmente nós temos a possibilidade de fazer isso durante uma primeira consulta e a recomendar fazer. Chegamos a um diagnóstico claro que é um síndrome do intestino irritável. A primeira abordagem será sempre explicar isso ao doente. É muito importante ter algum tempo. A boa comunicação com o doente é realmente terapêutica na síndrome do intestino irritável. Explicar a doença, explicar que os exames são normais e que isso é normal que aconteça, o que é a doença, explicar porque é que pode acontecer e que existem formas de tratar a doença. A doença existe e que nós podemos ajudar a melhorar essas queixas. E quais são essa primeira forma de abordagem? Eu diria que são três coisas importantes,
que é o exercício físico. Eu acho que ajuda muito. O exercício físico ajuda sobretudo a sensação de bem-estar, ajuda a motilidade intestinal, ajuda a distensão abdominal, portanto, ajustada à pessoa que temos a nossa. Pode ser só caminhar 30 minutos por dia. Depois, algumas técnicas de relaxamento também. Eu peço sempre às pessoas que tentem arranjar 1 hora durante a semana, meia hora que seja, para fazerem alguma coisa que gostam. Algumas outras técnicas de relaxamento, alguma situação que seja, que aumente o bem-estar. E depois a dieta, sim, a dieta, o que nós sabemos é que que a dieta tem um papel importante em muitas destas queixas, e que há uma dieta específica que foi desenvolvida para o síndrome de intestino irritável, que se chama FODMAP, a dieta FODMAP, aliás, uma dieta baixa em FODMAP, que é uma dieta em que se tenta retirar numa primeira fase um conjunto de coisas que estão mais associadas ao aparecimento de queixas nos doentes com a síndrome de intestino irritável, nomeadamente a distensão, as cólicas e a diarreia, mas também a obstipação. Esta FODMAP Diet, que cada vez mais provavelmente vamos ouvir falar, é para explicar em inglês, cada uma das letras significa uma coisa. Portanto, FODMAP é F de fermentable, O de oligosacarídeos, D de disacarídeos, M de monossacarídeos e depois fenóis. No fundo, é uma dieta que tem que o objetivo é retirar da dieta os principais alimentos que podem estar associados com estas queixas. Inicialmente é uma dieta muito restritiva, e depois o que se faz é ir reintroduzindo gradualmente cada um dos grupos dos alimentos e ir percebendo quais são os alimentos, quando se vai reintroduzindo, que mais queixas causam. E, portanto, esses alimentos depois, mais tarde, são retirados ou diminuídos da dieta destas pessoas, e depois há uma fase de adaptação em que depois já temos retirado, reintroduzido gradualmente, percebendo quais são aqueles que causam mais queixas, a pessoa depois percebe qual é a dieta que será mais indicada para também poder ajustar e ir restringindo algumas coisas que causam as queixas. Deve ser feita com o acompanhamento do nutricionista, porque é uma dieta restritiva e, portanto, nós estamos a retirar algumas coisas que depois podem ser importantes para o equilíbrio da pessoa. Portanto, esta é uma primeira forma de abordagem não medicamentosa que deve ser tida. A primeira é o médico prescrever-se a si próprio e poder, juntamente com o doente, explicar, criar empatia, desmistificar algumas coisas que muitas vezes a próprio doente traz, e depois ter esta primeira abordagem, que é uma abordagem não farmacológica, mas muitas vezes temos de evoluir para essa abordagem farmacológica, que seria então um outro patamar, e a abordagem farmacológica que existe é muito direcionada para as queixas. Se eu tenho um doente com dor abdominal, posso ter de usar uma determinada abordagem, se for obstipação, outra, a diarreia, outra, se for alguém que tem urgência, e muitas vezes vemos isto, que é só questão da urgência, aí podemos ter de outra, e portanto, aí depende muito daquilo que é as queixas que a pessoa tem. No final, se tudo isto falhar, há um conjunto de abordagens mais de psicoterapia, que podem ser usadas, nomeadamente a hipnoterapia, que está descrita e tem evidência científica na síndrome de intestino irritável, refratária a todas estas terapêuticas, no fundo. A dieta dos FODMAPs uma boa pirâmide daquilo que é a nossa abordagem, mas acho que a ideia é essa, é ir subindo, ir ajustando aquilo que são as queixas das pessoas. Algumas pessoas nunca precisam de terapêutica farmacológica, algumas precisam de terapêutica farmacológica mais básica e outras depois necessitarão de um acompanhamento mais diferenciado com medicamentos. Isso acontece, sem dúvida. A dieta dos FODMAPs estava a ser altamente restritiva, até porque muitas vezes aquilo que nós consideramos saudável, não é? Fruta e legumes, mesmo algumas frutas e alguns legumes estão dentro desses FODMAPs que têm que ser retirados, não é? Sim, porquê? Porque muitos destes doentes, e muitas vezes nós pedimos estes testes, muitos destes doentes são intolerantes à lactose e à frutose, podem ser. O diagnóstico de intolerância à lactose e à frutose pode ser feito, existem testes específicos, testes respiratórios, muito pouco invasivos, não é? São testes respiratórios que podem comprovar estas intolerâncias. A intolerância à lactose é muito comum, a partir de uma certa idade, nós deixamos, não é, a partir de uma certa idade, quase não precisamos, em teoria, do ponto de vista evolutivo, de beber a leite, não é? E depois acabamos por o nosso organismo não conseguir fazer essa absorção. No caso da frutose, a frutose é omnipresente, diria eu, portanto está presente não só nas frutas, nos legumes, nos adoçantes, pronto, e portanto
Como eu lhe disse, e depois a intolerância à frutose varia, há alimentos que têm mais frutose, outros menos, e mesmo havendo intolerância à frutose, há pessoas que conseguem tolerar pequenas quantidades. A Food Map Diet passa muito por haver alguma restrição desses alimentos, como eu disse, a ideia é tentar depois, no fundo, a Food Map Diet é permitir-nos depois perceber quais são e para depois possam ser reintroduzidos outros ou estes em pequenas quantidades. Mas, e por isso é uma dieta muito restritiva. Agora, nos doentes, por exemplo, com obstipação, é muito importante o aporte de fibras e, portanto, que estão, não é, nos vegetais, nas frutas, e, portanto, é importante que estes doentes com obstipação mantenham a ingestão de fibra ativa. Tem de haver algum balanço entre aquilo que é a ingestão de fibra ativa e aquilo, por exemplo, que causa distensão aos doentes. Às vezes, muita fibra causa muita distensão, e às vezes isso é a única queixa que as pessoas têm. E, portanto, depende do doente. E por isso é que é muito importante que se ajuste aquilo que é a dieta e a terapêutica ao doente em causa. Há doentes que nós recebemos que têm cólicas e têm basicamente a principal queixa de distensão abdominal. A história é muito típica de alguém que vem e que se sente quase como se estivesse grávida, não reconhece a própria barriga porque está bastante inchada. Pronto. E, portanto, nesse caso, nós temos de ir percebendo o que se passa, provavelmente pode ser alguma intolerância, e depois ir ajustando consoante aquilo que é o diagnóstico. E varia, como eu disse, obviamente, que aquilo que é o correto para alguém com diarreia pode não ser o ideal a nível de dieta para alguém que tem obstipação. Por isso é que é também muito importante ajustar à pessoa que temos na nossa consulta, não é? Em algumas doenças e síndromes e condições é possível quase tratar aqui de um perfil, há uma predisposição para certas pessoas desenvolverem. No caso da síndrome do intestino irritável, consegue-se traçar esse perfil de mais homens, mais mulheres, uma idade específica ou à volta de uma faixa etária que se desenvolve? Há um perfil ou realmente afeta a população em geral? Afeta a população em geral, mas nós sabemos que afeta mais mulheres e afeta mais jovens. Mais de 50% dos diagnósticos são feitos abaixo dos 35 anos de idade. Portanto, sim, existe esta tendência, mas pode afetar qualquer idade. Obviamente que aquilo que a nossa abordagem também varia um pouco, porque aquilo que é quando nós temos alguém na nossa consulta que tem 20 anos, nós não vamos pensar, obviamente, mais facilmente pensamos também neste diagnóstico, porque não é provável que alguém com 20 anos tenha um cancro intestinal ou alguma coisa mais grave, não é? É menos provável do ponto de vista, obviamente, médico. Alguém que aparece com algumas destas queixas de novo e alguém com, estamos a falar de 65 anos, se calhar, e também aí o grau de suspeição, não desta doença, mas queremos excluir alguma outra coisa diferente, é também mais premente, obviamente. Os exames que podemos indicar a alguém mais jovem com este tipo de queixas, se calhar aos 20 anos, aquilo que está indicado também é excluir, como eu disse, doença celíaca, doença inflamatória crónica do intestino, as intolerâncias alimentares. Alguém com mais idade, depois obviamente nós temos sempre na nossa cabeça que pode haver alguma coisa mais grave. Mais grave quero dizer alguma coisa, uma neoplasia, alguma coisa, um tumor. Portanto, nós queremos também de alguma forma, e sobretudo aí a colonoscopia com o aparecimento de queixas de novo, a alternância em diarreia, obstipação, alguma perda de peso. E para nós também já é a idade, acaba por ser também um limiar que depois nós também conseguimos conjugar melhor naquilo que é a nossa estratégia de abordagem diagnóstica, não é? Mas sim, respondendo à sua pergunta, existe um perfil, mas não há algo que exclua depois a possibilidade de sair desse perfil. Aqui, apesar do conhecimento que se tem ganhado sobre o intestino e as doenças intestinais, o intestino continua a ser um órgão assim subvalorizado, não é? Fala-se muito do coração, dos pulmões, enfim, de outros órgãos, mas a verdade é que o intestino já é chamado o segundo cérebro. Sim, sem dúvida, e acho que tem aparecido cada vez mais e cada vez mais também naquilo que já fomos falando, essa noção e que o nosso bem-estar está muito associado àquilo que é o nosso bem-estar gastrointestinal. As doenças gastrointestinais, não só a síndrome do intestino irritável, são extremamente prevalentes. Também digo sempre que provavelmente pode nunca na sua vida conhecer alguém que tenha tido
uma doença do coração, mas com certeza já conheceu alguém que teve alguma diarreia, não é? Alguma coisa gastrointestinal. Portanto, é possível quase passarmos por nem seja uma coisa uma coisa menor. Dizendo só porque realmente são situações muito prevalentes, as doenças que nós temos a possibilidade de seguir, e é por isso que a gastroenterologia é uma especialidade que permite-me extremamente apaixonante, pela qual ainda estou profundamente apaixonada, e acho que é uma especialidade fascinante, também porque podemos chegar a muitas pessoas. Em relação ao intestino, sim, cada vez mais se fala sobre isso, cada vez mais se fala sobre esta questão que já fomos falando da ligação entre o cérebro e o intestino, e cada vez mais se fala no microbioma também, naquilo que são a disbiose intestinal e de que forma isso também tem impacto na nossa saúde, e portanto cada vez mais acho que se vai falando sobre isso. E acho que cada vez mais se vai falando quando falamos de doenças funcionais, que é o caso da intestino irritável. Existem outras, não é? Muitas outras também, que são doenças que seguem sempre este padrão, são doenças que não se veem quase, não é? Que não se conseguem objetivar, que não se conseguem palpar, mas que têm depois uma tradução na vida das pessoas e tem este componente também muito associado àquele que é o nosso bem-estar psicológico. Doutora, e para terminar assim um bocadinho aqui de serviço público, já estamos a fazer, mas vamos tornar um bocadinho mais incisivo. Para uma boa saúde gastrointestinal, o que é que a população deve fazer? Para uma boa saúde gastrointestinal, eu diria que aquilo que fomos falando, eu acho que o exercício físico é importante, adaptado à pessoa, obviamente. Eu disse, nem que seja caminhar meia hora por dia. Acho que uma boa dieta, uma dieta equilibrada, uma dieta que passe por, que seja representativa e saudável, beber muita água, isso ajuda muito também em muitas coisas, 2 litros de água por dia, sem dúvida, e ter de alguma forma a possibilidade também de poderem fazer coisas ou ter a possibilidade e o tempo para fazer alguma coisa que se goste, por muito pouco tempo que seja, e cada vez mais estamos assoberbados com muitas coisas, muitas notícias, muito trabalho, mas é muito importante, eu acho, que se consiga arranjar meia hora ou uma hora por semana que seja, para que se faça alguma coisa para si próprio, alguma coisa que se goste e que seja um tempo para si, seja o que for, fazer renda, arraiolos, ir andar de bicicleta, pesca, whatever. E isso é o básico, acho eu, ou que seria o ideal para todos, para ter uma saúde gastrointestinal melhor, e não só gastrointestinal, mas isto eu penso que seriam aquilo que se pode recomendar a todos, não é? Sobretudo em muitas questões aqui gastrointestinais, sim. Obrigada, acho que não podíamos ter acabado com melhor dica do que fazer aquilo que se gosta.